organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos a Dilma Rousseff, ajudamos ali naquela época a Lava Jato a prender o Lula. Foi um momento muito importante politicamente para o país. Foi. Eu acho que é um momento... existe, do ponto de vista político, um Brasil antes e depois daquele momento. Porque houve uma espécie de despertar da classe média, as pessoas hoje falam mais de política. Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, vou chegar lá. Porque ali o que aconteceu? As pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. E só que todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Houve alguma medida Janaína Pascoal, talvez? Não tinha grandes ambições, talvez não tinha traquejo político. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele. E acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha os nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não, assim, não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu apoiei muito. Eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. À época, no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós não, nós apoiamos à época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita, é estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com os sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora, uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas, estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que um profeta de algo que está estourando agora. Se curtiu esse corte, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.